Pronto. Opa, cancela. Pode começar, Silvio. Pode fazer sua apresentação inicial aí, falar. Tá bom, professor. Obrigado. Pessoal, bom dia para todos. Então, esse aqui sou eu, né? Vocês não tinham me visto, mas prazer, pessoal. Então, é o seguinte. Hoje o nosso tema da nossa aula vai ser um poço quadrado de potencial infinito, né? Então, falando um pouco sobre a aplicação disso, né? Esse poço ele pode ser uma aproximação, né, de um sistema onde a gente considera um elétron num átomo, né? Ou então um próton, né, dentro de um núcleo, no núcleo. E aí essa seria uma das aplicações para o estudo de um poço quadrado de potencial infinito, né? Uma outra forma de aplicação é considerar não sei se chega a ser um sistema clássico, né? Mas assim, você considerar um fio que é bom condutor, né? E considerar um elétron, né? Esse fio ele tem um tamanho bem definido, né? E aí você considera um elétron que vai se movimentar nesse fio, né? Como esse fio ele é curto, você determina um certo tamanho dele, né? Então você está obrigando esse elétron a apenas se movimentar nesse pequeno espaço, certo? Onde esse limite, essas pontas desse fio, vai servir como potenciais. Esses potenciais vão ser tão grandes que vão ser considerados potenciais infinitos, né? Então, seria um sistema mais ou menos desse tipo que a gente pode aproximar de um estudo de um poço de potencial infinito, né? Certo? Então, pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar. Professor, se eu quiser acrescentar alguma coisa ou falar alguma coisa aí nessa introdução, beleza, então. Bom, então, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Só confirma para mim que eu não... Ah, tá aqui, estou vendo aqui no celular, então... Tá aqui, pessoal, eu coloquei aqui o poço quadrado infinito, né? O poço de potencial infinito. Ele também é conhecido pelo estudo de uma caixa, né? Onde a gente considera uma caixa e coloca uma partícula dentro. Ou seja, essa partícula ela vai ficar confinada nessa caixa e vai ter mobilidade apenas dentro dela. Ou seja, a gente não vai ter probabilidade nenhuma de encontrar essa partícula fora dessa caixa, né? Voltando àquele assunto lá do fio, né? Então aqui vamos considerar um fio. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Um fio de tamanho, ele é segmentado aqui na horizontal, por exemplo, né? E aí ele tem um certo tamanho. Então, se eu delimito um certo tamanho para ele, eu chamo o início dele aqui de x igual a 0, né? De x igual a 0, e o outro ponto aqui de x, de tamanho comprimento A também, né? Então, eu considero que tem um elétron aqui, né? Vamos considerar um fio condutor, né? Um bom condutor, e um elétron aqui se movimentando. Então, ele tem um sistema idealizado, esse elétron, né, ele está se comportando como uma partícula livre, né? Então, dentro desse fio aqui, nessa região aqui, ele está como se fosse uma partícula livre. Então, o potencial aqui dentro ele é constante, né? A gente considera como um potencial igual a zero. E aí nós sabemos que, classicamente, né, nós temos uma força que é igual ao negativo da derivada em relação a x desse potencial, né? E aí, nessa região de x, entre x e a, né, esse elétron ele não está sofrendo nenhuma ação de uma força, mas como você determinou um certo ponto aqui, um certo tamanho esse fio, né? Aqui nessas extremidades, justamente no ponto x igual a 0 e x igual a você tem uma certa quantidade de força infinita aqui, devido a esse tamanho. Ou seja, você está delimitando que o elétron ele não possa se movimentar fora desse fio, né? Então, essa força infinita é devido a um potencial infinito também, né? Então, aqui gera, basicamente, essa imagem aqui, ó, né? Devido a, na verdade,
para essa força infinita aqui, né? Essa força infinita ela vai servir como uma força que vai restituir ou refletir o elétron, né? Para permanecer dentro desse fio aí, né? Então essa força, senhor. Deixa eu só sugerir que você troque de fio para calha, porque quando você fala em fio, né? O fio, você está certo que o elétron ele vai ter movimento limitado. Mas só que quando você fala em fio, você tem simetria do fio e as pessoas podem levar a pensar que esse fio tem simetria cilíndrica, né? Isso é verdade, e aí, professor. o fato dele ter simetria cilíndrica, isso muda o laplaciano da equação de Schrödinger. E você vai resolver a equação de Schrödinger em uma com dimensão. coordenadas cartesianas, né? Isso. E também em uma dimensão ainda. Em uma dimensão. Então, vamos pensar uma calha infinita, né? Onde o Beleza. elétron ele tem limitação para se mover numa direção e num plano da calha ele pode se mover livremente. Beleza. Né? Talvez seja melhor o exemplo da calha. Professor. Hoje o professor é o Silvio. Eu sou auxiliar. Qual dos dois? Professor Silvio. Fala. O que é uma calha? Bom, boa pergunta. Professor, pode responder para mim? Tá. É onde cai a água. No telhado. Isso, calha seria uma... Vai, pode falar. Fala aí, professor. Uma caixa. Tá vendo essa caixa que o Silvio desenhou aí? Mostra as coordenadas para ela aí, Silvio. Onde que está X aqui. e Z? Bom, aqui ó, nós temos essa altura, né? Nós chamamos essa altura aqui de Z. Isso, escreve aí. Essa altura aqui nós chamamos de Z. Aqui nós chamamos essa coordenada aqui de Y e aqui de X. Né? Então, nós temos essas coordenadas. O que seria calha aí? Imagina que Z vai para mais infinito e menos infinito. O Y vai para mais infinito e menos infinito. Mas o X ela é limitado entre 0 e A. Isso. Entendeu? É assim? Oi? Não, tipo, eu tava perguntando, é assim uma calha? O Z e o Y vai para o infinito, mas o X não, ele é limitado. Tá bom. Entendeu? O X ele é limitado e a partícula ele vai ter 1 grau de confinamento, que a gente diz, né? O movimento dela é limitado ao longo de X, mas ao longo de Z e Y ela pode se mover livremente. Entenderam? Beleza. Entendeu? Tudo certo? Tá cortando a ligação. Eu não consegui entender. Por isso que eu falei. Não consegui entender também. Tá. Então... Mas tudo bem, pode continuar. Depois eu assisto o vídeo de novo. Tá cortando a ligação aí? É pra ti? Pra mim é que cortou a tua fala. O professor Paulo falou, ficou... Deu pra ouvir. Sim, pode continuar. Tá, deixa eu então escrever beleza. aqui. Mas, Sandra, o Daniel deu um exemplo aí bem prático de calha, né? Que é o que você coloca lá em cima do telhado, uma caixinha que você coloca em cima do telhado para escorrer água. Isso. Então, pessoal, continuando aqui. Então, nós vamos ter justamente nesses pontos de x igual a 0 e x igual a uma ação de uma força infinita impedindo que o elétron não esteja fora desse fio, né? E essas forças infinitas, né, elas vão estar de acordo com esses potenciais aí. Então, nós vamos ter essa representação para esse movimento da partícula aqui. Tá? Aqui eu tentei reescrever esse potencial de uma forma que a gente considerasse 3 regiões. Né? Então, nós temos região 1 aqui, do lado x menor que 0, né? Menor ou igual a 0. Região 2 é a parte interna do poço. Né? Nós temos um potencial aqui, que nós vamos considerar um potencial nulo. Na região 3, assim como na região 2, nós vamos considerar os potenciais finitos. Né? O que isso quer dizer? Significa dizer que eu estou obrigando a partícula a ficar aqui dentro desse poço infinito. Tá? Então, como é que vai se comportar essas funções em cada região? Né? Bom, se eu calcular a densidade de probabilidade na região 1,
eu vou verificar que a probabilidade de encontrar a partícula na região 1 vai ser igual a zero. Né? Se a probabilidade de encontrar, a densidade de probabilidade de encontrar a partícula na região 1 é zero, significa dizer que a função de onda aqui, ela tem que ser zero. Tá? Isso também na região 3. Né? Então, o que nos resta agora é entender o que está acontecendo aqui dentro. Né? E a partir desse momento, a partir do que a gente consegue entender através da solução da equação de Schrödinger, né, a gente consegue determinar algumas coisas. Né? Por exemplo, a gente consegue determinar as autofunções e as altas energias para descrever esse sistema aí. Aqui eu coloquei alguns trechos, né, do que foi falado. Deixa eu só ver se eu falei alguma coisa que não estava aqui. Então, eu coloquei aqui a parte de introdução mesmo. Tá? Então, quando vocês forem dar uma revisada, aí vocês leiam, dá uma relembrada nesse conteúdo aqui, tá? Bom, aí eu coloco para vocês o seguinte, que o potencial ele é constante, né, na região 2, ou seja, nessa região entre 0 e A aqui, né? O potencial ele é constante. Então, o que a gente vai precisar fazer é resolver novamente, né, a equação de Schrödinger independente do tempo para descrever esse sistema aí. Então, a equação de Schrödinger, ele é dado com essa cara aqui. Não estou enxergando. Só um momento. Então, a equação de Schrödinger é D menos H cortado quadrado, né, sobre 2m, derivada segunda em relação a x de U, de E, no caso, de x, mais um potencial, né? Essa é a expressão geral para a equação de Schrödinger, né? De igual ao U de E de x. Tá aí. Então, essa equação aqui, ela é uma equação de onda, né? Que ela vai descrever o nosso sistema, né? Então, eu coloquei aqui na equação 2 como é que está representado esse potencial. Então, eu coloquei algumas condições para esse potencial. Né? Então, são condições em que essa função de onda ela também vai seguir. Ou seja, o potencial ele vai ser nulo para a região onde o x é menor que zero, maior que zero, perdão, e menor que A. Então, está aqui, na nossa figura está representado aqui. Então, esse potencial ele é nulo justamente para esse tamanho aqui, né, do poço. Tá? E ele vai ser infinito, esse potencial vai ser infinito para a região onde o x ele é menor ou igual a zero e maior ou igual a A. Tá? Então, como nós vimos que as funções de ondas elas são zeros, né, nessas regiões 1 e 2, 1 e 3 aqui, o que nos cabe é entender o que está acontecendo aqui dentro. Né? Então, o potencial ele vai ser igual a zero, certo? Então, a equação de Schrödinger ela pode ser reescrita usando, né, isso aqui, H cortado sobre 2m, derivada segunda em relação a x de U de E de x. Né? O potencial ele é considerado zero, né? Então vai restar só essa igualdade aqui. Pronto. Ok? Então, essa equação ela também pode ser reescrita se você multiplicar pelo inverso do valor que tá sendo multiplicado a derivada segunda, né? Tudo. Então, nós vamos reescrever ela da seguinte forma: dx quadrado, dxu de E de x, isso vai ser igual a menos 2me, né, sobre h cortado quadrado, u de E de x. Certo? Então, aqui nós temos a equação, nós temos que resolver essa equação diferencial aqui, né? E para isso, nós vamos primeiro determinar quem é esse carinha aqui, né? Lá no potencial degrau, nós vimos que esse valor aqui, né, ele é obtido através dessa relação aqui, né?
do momento com o número de onda, né? Então, nós vamos fazer esse mesmo procedimento rapidinho aqui, né? Bom, dentro do poço, nós sabemos que a partícula ela é considerada uma partícula livre. Então, percebam que a energia total aqui é igual à energia cinética, tá, da partícula. E aí, essa energia cinética, que está escrita em termos do momento, nós podemos reescrever da seguinte forma. P igual a raiz de 2ME. Né? Bom, agora nós vamos utilizar novamente a relação de de Broglie, né? Que ele associa a partícula à onda. Né? Então, deixa eu colocar direitinho aqui. Quem é flamenguista vai gostar desse nome aqui. Que está vermelho e preto, né? Então, a relação de de Broglie ela diz o seguinte, que nós podemos associar o momento de uma partícula a um comprimento de onda. Né? Então, nós temos que um momento ele vai ser igual a uma constante sobre o comprimento de onda lambda aqui. Né? E também nós sabemos que esse comprimento de onda está em termos do número de onda, né? Que é 2π sobre o número de onda, K. O que a gente pode observar aqui? Se eu multiplicar os dois lá, em cima e embaixo aqui por 2π, essa relação aqui vai me dar justamente a relação de quantização do momento. Então, esse momento aqui, ó, ele vai ficar assim. Né? Se eu reescrever esse termo aqui, isso aqui vai me dar um H cortado, né? Constante de Planck modificado, né? H cortado. E esse termo aqui, 2π sobre lambda, é justamente o K sobre lambda, né? K igual a 2π sobre lambda. Então, esse aqui é o K, número de onda. Então, o que a gente pode observar que para esse sistema aqui, para esse sistema, nós temos a quantização do momento, né? Então, o momento ele vai ser igual a raiz de 2m, e aí nós podemos substituir esse momento pela H cortado K. Então, substituindo, nós vamos ter essa equação aqui. K igual a raiz de 2ME, né, sobre H cortado. E aí nós podemos obter justamente aquele valor que está multiplicando a função de onda ali. Né? Se nós tomarmos o quadrado desse número de onda. Então, fica K quadrado igual a 2ME H cortado quadrado. Ok? Então, essa equação 4 aqui, ela pode ser reescrita dessa forma aqui. Ó, só para ficar mais... Então, vai ficar d de x quadrado, né? U de e de x igual a menos k quadrado U de e de x. Certo? Bom, a partir daí nós conseguimos propor uma solução geral para esse sistema. Essa solução ela tem um formato do tipo seno e cosseno. Tá? Então, essa solução vai ser uma solução geral, né, de U de e de x igual a uma constante vezes um termo seno, né, seno de kx, mais b cosseno de kx. Ok? Então, só para deixar claro aqui, esse A e B aqui são constantes. Né? Então, nós vamos precisar determinar essas constantes aqui. Mas, para isso, primeiro a gente vai analisar as condições de contorno do sistema. Tá? Então, nós vamos impor algumas condições para essa função de onda. Assim como a gente fez no potencial de Grau, né? Ontem. Então, para esse caso aqui, nós temos que considerar alguns pontos de singularidade, né? No ponto x igual a 0 e no ponto x igual a A. Então, no ponto x igual a 0, essa função de onda aqui, né, a equação 7 aqui, ela vai ter que ser igual a 0, no ponto x igual a 0. Tá? Quando eu faço isso, o que vai acontecer com essa função? Então, nós vamos ter que a seno de k vezes essa função ela tem que estar no ponto 0. Então, eu vou substituir por 0 aqui, tá? Mais b cosseno
de K, 0, isso aí tem que ser igual a 0, tá? Então, esse é um ponto, né, uma condição para uma condição de contorno para essa função de onda. Então, o que a gente pode notar aqui? Que seno de 0 vai ser igual a 0. Já tem até um 0 aqui para me lembrar aqui, tá? Seno de 0 é igual a 0, né? E aqui nós temos cosseno de 0. Cosseno de 0 vai ser igual a 1. Significa dizer que esse termo aqui não está zerando. Então, para que seja verdade, no ponto x igual a 0, esse b, nós estamos obrigando o b, né, ser igual a 0. Então, para que essa solução de onda seja verdadeira, né, e para que ela cumpra essa condição de contorno, a constante b tem que ser igual a 0. Então, o que nos resta dessa solução geral? Nos resta o termo do seno. Então, vai ficar A seno, né, de Kx. Essa é a solução, né, que descreve o comportamento da partícula, para descrever o comportamento da partícula dentro do poço quântico. Tá? Então, a segunda condição de contorno é que para x no ponto A, essa função de onda também tem que ser 0. Né? Então, o que vai acontecer? Nós temos a função de onda sendo A seno de Kx, né? Só que x agora é A, né? Tem que ser A. Então, seno de Ka tem que ser igual a 0. Certo? Então, nós temos dois termos aqui que, se a gente considerar um deles, né, essa função aqui vai ter que ser 0, porque é um produto. Né? Então, se o A for 0, essa função aqui é 0. Se o seno de Ka é 0, essa função aqui também é 0. E aí eu pergunto para vocês, o A pode ser 0? Eu coloquei aqui que já o A tem que ser diferente de 0, né? Como o A é diferente de 0. Mas o A pode ser 0 ou não, pessoal? Oi? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Oi, alguém está me ouvindo aí? Eu acho que sim, professor. Eu acho que sim. Certo. E mais alguém? Não. Temerson falou que não. Por que, Temerson? Temerson é do contra. Eu tô perdido aqui na tela. Tá, então, vamos lá. O Temerson falou que não. Mas, no fundo, esse A aqui também ele não pode ser 0. Né? O A tem que ser diferente de 0. Certo? O A tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se o A for diferente de 0, aí eu volto lá se o A for 0, essa função aqui vai morrer. Né? Então, se o A for 0, olha o que vai acontecer com a solução geral da nossa... O que a gente propôs aqui para essa solução geral, né? Nós temos que o U de x vai ser A seno de Kx, B cosseno de Kx. Na primeira condição, nós impomos que B tem que ser igual a 0. Né? Então, se B é igual a 0, só sobra essa função aqui. Né? E aí, se o A for igual a 0, essa função aqui também vai ser igual a 0 dentro do poço. Né? Significa dizer que eu não vou ter uma partícula dentro do poço. Ou seja, se eu for calcular uma densidade de probabilidade ali, a densidade de probabilidade vai ser igual a 0. Significa dizer que eu não teria uma partícula dentro desse poço quântico. Então, isso não faz sentido, porque o nosso problema é uma partícula se movimentando ali dentro. Né? Então, A não tem que ser igual a 0 nesse ponto. Entenderam? Então, o que nos resta? Nos resta que esse segundo termo aqui, o termo seno K de A, tem que ser igual a 0. K vezes A tem que ser igual a 0. Né? Então, percebemos que para múltiplos, né, seno de múltiplos de π, né, esse valor é igual a... Seno é igual a 0. Seno de múltiplos de π é igual a 0. Aqui eu coloquei aqui para vocês, ó, né, seno de π é igual a seno de 2π igual a seno de 3π, igual a seno de nπ, ou seja, seno de múltiplos de π, isso aí vai ser igual a 0. Logo, essa função seno de Ka vai ser igual a 0 para quando esse argumento, né, K igual K vezes A, for igual a nπ. Tá? Então, esse argumento aí, né, ele vai se resumir na seguinte forma. Eu vou isolar o valor de K, que é o K que nós temos aqui, né, na função geral. Então, K
vai ser igual a nπ sobre A, né? E isso para n inteiros, né? N igual a 1, 2, 3 e aí por diante, tá? Então, aqui eu estou colocando aqui onde n é um número quântico inteiro, tá? Então, esse n ele representa um número quântico, certo? Então, aqui nós temos o número de onda igual a nπ sobre A. Se eu sei o número de onda... Né? Silvio, só uma pergunta. Senhor. Seno de zero não é zero? Seno de zero é zero. Boa, professor. Seno de zero é zero. Mas por que eu não uso zero aqui? Por que no n não pode ser zero? Isso, boa pergunta. Porque essa função de onda, ela vai depender também desse número quântico. Então, se eu vou reescrever aqui a função primeiramente, né, professor? Eu explico de uma forma melhor aqui. Então, vai ficar assim, ó, a seno de k, nesse caso aqui, o k vai ser kx, né, essa função geral aqui, né, a seno de kx, só que o k agora, ele vai ser kn sobre o kn, k igual a n sobre k igual a n π vezes sobre a, né? Desculpa aí. A vai ser igual. Então, o de n, nós vamos escrever essa função de onda em termos dos números quânticos, né? Então, vai aparecer esse índice n aqui também, porque essa função de onda vai depender desses números aqui também. Então, essa função vai ser a seno de nπ sobre a x, né? Essa é a solução geral. Então, percebam que essa função de onda, ela depende também desses números quânticos. Então, por que não pode ser zero aqui? Se for zero aqui, ó, né, 0, 1, 2, 3, esses números, né? Se for zero, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui zero. Para n igual a zero, essa função de onda vai ser a seno de n, só que n agora é zero, né? Π sobre A. Isso aí vezes x, né? O que vai acontecer? Esse argumento aqui vai ser igual a zero, né? O produto de zero aqui. Então, seno de zero vai ser zero. Significa dizer que essa função aqui vai ser igual a zero. Então, se eu usar o número quântico sendo a partir de zero, né? Eu não vou ter uma função de onda para descrever esse sistema, professor. Essa seria a resposta, né? Ou seja, se eu for calcular a densidade de probabilidade, eu não tenho como encontrar partícula dentro do poço. Certo? Então, a partir desse número quântico, então eu tenho que assumir os números quânticos a partir de 1, 2, 3 inteiros, né? E aí por diante. Tudo bem, professor? Perfeito. Você pode mostrar também em termos da energia, mais para frente. Isso, eu vou mostrar agora em termos da energia também. Então tá ok. Essa parte que eu vou apagar. Bom, vamos determinar a energia agora. Então, nós determinamos aqui a nossa solução. Né? Essa aqui vai ser a cara da nossa solução, tá? O de n de x, a seno de nπ sobre a vezes x, tá? Isso para n igual a 1, 2, 3 e aí n inteiros, né? E aí, como é que a energia vai se comportar nesse sistema agora? Vamos lá. Nós temos a energia do sistema, uma energia de uma partícula livre, né? Então, nós temos esse formato aqui, novamente. Então, essa energia, que está escrito em termos do momento, nós vamos escrever em termos do número de onda também aqui, nessa relação aqui. Então, aqui vai ficar, vamos substituir aqui, nós temos P quadrado aqui, né? Nós vamos ter K quadrado vezes H cortado quadrado, então substituindo. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, K quadrado, H cortado quadrado, dividido por 2M, certo? Então, se eu substituir o valor de K, que está em termos, né, de nπ sobre A, então, o que vai acontecer aqui? Essa energia também vai depender desse número quântico. Então, nós vamos reescrever a energia dependendo desse número quântico aí. Né? E aí, ela vai ficar assim. Como K é nπ
Então, vai ficar N quadrado, π quadrado, vezes H cortado quadrado, dividido por 2M, vezes o A quadrado. Então, essa aqui é a energia, né, da parte que o nosso sistema pode ter, né, a partir de N igual a 1, 2, 3. E aí a gente pode explicar, nós podemos explicar também por que não pode ser zero em termos dessa energia aqui. Se eu substituir aqui por zero, né, se N for igual a zero aqui, significa dizer que esse N aqui também vai ser igual a zero. N quadrado ou zero quadrado é zero. Vezes isso tudo aqui, isso aqui também vai ser igual a zero. Ou seja, a energia é igual a zero. Né? Então, significa dizer que eu não tenho uma partícula ali se movimentando livremente dentro do pulso. Né? Então, não faz sentido a energia, o N ter que ser igual a zero. A energia tem que ser igual a zero também. Né? Então, nós vamos ter essa energia para esse sistema. Certo? E aí, a partir daí, nós podemos verificar alguns valores. Né? Para N igual a 1, por exemplo. Para N igual a 1, né, nós vamos substituir o N aqui por 1. Vai ficar 1 quadrado, vai ser 1. E vai sobrar apenas esses valores aqui. Ó. Π quadrado, H cortado quadrado, dividido por 2M A ao quadrado, certo? Para N igual a 2, nós vamos ter o 2 aqui agora. Então, 2 ao quadrado vai ser 4. Então, aqui nós vamos ter 4 vezes π quadrado, H cortado quadrado, sobre 2M A ao quadrado. Né? Note que esse termo aqui, ó, é o mesmo que está aí na equação 11. Né? Ou seja, ela é energia 1. Então, nós podemos escrever a energia 2 em termos da energia 1. Ou seja, a energia 2 vai ser 4 vezes a energia 1. Né? Se eu for fazer isso para a energia E3, né? Então a gente vai perceber que aqui vai ter N igual a 3, ou seja, 3 quadrado. Então 3 quadrado vai dar 9 vezes esse termo aqui, ó. 9 vezes a energia E1. Se eu for verificar para N igual a 4, por exemplo, aí vocês vão observar que aqui vai dar 4, né? N igual a 4. Então, vai dar 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16. Ou seja, 16 vezes essa energia que aí a gente vai achar, que vamos dizer, né, nós definimos como energia mínima para esse sistema. Então, E1 é a energia mínima para esse sistema. Certo? Então, essa equação da energia aí, ela pode ser expressa da seguinte forma. Energia N vai ser N quadrado vezes a energia mínima permitida para esse sistema, certo? Bom, aqui eu coloquei aqui um gráfico que representa justamente essa energia em termos desses números quânticos aí, tá? E aí o que acontece? Nós percebemos o seguinte, para N igual a 1, nós temos essa energia aqui, E1. Para N igual a 2, nós temos a energia E1 multiplicada por 4, né? 4 vezes a energia 1. E aí, é assim sucessivamente. Então, nós consideramos essa energia E1 aqui para um estado fundamental. Né? É a energia mínima permitida para um estado fundamental. Então, aqui para N igual a 1, também nós temos um estado associado a ele. Então, nós temos o estado U de 1 de x. Né? U de 1 de x. Né? Para o estado 2, para N igual a 2, nós também temos outro estado, para N igual a 3, outro também, e para N igual a 4 também, e assim por diante. Então, nós temos uma energia mínima, que nós chamamos energia do estado fundamental, né? E aí, as outras demais energias, nós teremos a energia para os estados excitados. Né? As outras energias serão chamadas de energia de estados excitados. Tá? Aqui eu coloquei também, professor, a explicação aqui, por que N não poderia ser igual a zero. Né? Então, a energia para um N igual a zero seria igual a zero, o que não seria possível, sendo que a energia mínima é essa daqui, né? E de 1 igual a π quadrado, H cortado, quadrado, sobre 2MA quadrado. Né? Então, essa figura aí nos representa os estados possíveis de energias. Né? Bom, vocês lembram que no potencial de Grau nós aplicamos as condições de contorno para poder determinar o coeficiente, né, das soluções lá que apareciam, né?
E aí, nós conseguimos determinar usando aquelas aplicações de contorno. Só que nesse caso, nós não conseguimos, apesar disso, nós conseguimos verificar que o momento ele é quantizado, né? Então, o que acontece? Nós vamos normalizar essa onda, e aí a fim de determinar, né, esse coeficiente aqui, ó, que ficou faltando. Então, nós vamos normalizar essa função de onda, lembrando que essa função de onda ela está sobre todo o espaço, né, de menos a mais infinito. Então, eu estou levando em consideração todas as regiões lá, né, a região 1, 2 e 3. Né? Então, significa dizer que essa função de onda ela vai ter uma integral, essa integral em todo o espaço, ela vai ter uma integral de menos infinito a 0, né, de uma função de onda lá na região 1, que eu vou chamar de E1, tá? Módulo quadrado dela dx, mais uma integral que vai de 0 até a, que é justamente a nossa função de onda aí, que eu chamo de U de E2, né, que agora nós estamos determinando ela como n, né, o n, que é a nossa solução. Aí eu vou colocar ela assim agora, dx, mais uma integral que vai de a até mais infinito, né, da função de onda na região 3. Certo? Módulo quadrado dx. Bom, essa condição de normalização tem que ser igual a 1. Tá? Então, o que acontece? Na região 3, nós sabemos que a função de onda ela é igual a 0. Então, essa integral aqui vai ser igual a 0. Né? Na região 1 e na região 3, isso vai ser igual a 0. Né? Nós já verificamos que essa função de onda ela é nula nessa região. Certo? Então, o que nos resta agora é integrar, né, fazer a normalização na região 2, da função de onda na região 2. Ou seja, essa partezinha aqui, essa equação, essa integral aqui. 0 a U de n de x dx. Isso aí tem que ser igual a 1, certo? Então, como nós sabemos já a função de onda U de x, né? Nós vamos fazer essa integral aqui rapidão. Então, vamos lá. Eu chamei de U de 2 de x, né, igual a U de n de x, onde esse U de n de x é a seno de kx, só que o k agora é nπ, né? nπ sobre a x. Certo? Então, nós vamos substituir aqui, lembrando que aqui nós temos o conjugado, né, o complexo conjugado aqui, o módulo quadrado é o complexo conjugado, então nós vamos ter a integral de 0 a a. Como esse a ele é constante, ele vai sair para fora da integral. Né? Então, nós vamos ter um módulo de a quadrado aqui. Então, nós vamos ter um termo de seno. Esse termo aqui também é real, né? Então, vai ter um seno quadrado de nπ sobre ax, certo? Isso, dx igual a 1. Beleza? Então, o que nos resta agora é integrar fazer essa integral aqui do seno ao quadrado de nπ sobre a, né, nπx sobre a. Tá? Os alunos sabem fazer essa integral. Beleza, então, eu vou deixar para vocês fazerem, né, essa integral aí. Então, o resultado dessa integral, nós vamos ter que esse módulo, né, aqui no caso eu coloquei aqui para a gente fazer, mas eu não vou poupar esse tempo aí, esse trabalho árduo. Então, o resultado... Mostra que o a aí, o valor de a vai ser o quê? 1 sobre a raiz quadrada da integral, né? Isso. Então, o resultado dessa integral aí, ele vai dar o seguinte, que esse módulo de a aí, né, vai ser igual, na verdade, vamos colocar assim, o a, né, vai ser igual a raiz de 2 sobre a. Né? Ou seja, essa é a constante de normalização, né, da nossa função. Então, se eu substituir esse a na nossa função, vai ficar assim, ó, U de n de x
Isso aí vai ser igual a raiz de 2 sobre A, né? Seno de nπ sobre AX. Pronto. Essa é a nossa função de onda normalizada. Tá? Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Bom, dando sequência aqui, né, essa parte aqui eu ia usar para integrar, professor, mas não precisa. Né? Então, nós vamos pular um pouquinho essa parte aí. E aí nós conseguimos fazer o seguinte. Percebemos, primeiramente, eu coloquei aqui, ó, podemos perceber, a partir daquela equação lá, né, da função de onda, eu vou reescrever ela aqui, ó, U de n de x igual a raiz de A. Opa, desculpa. Raiz de 2 sobre A, seno de nπ sobre A, x. Isso aí nós percebemos que essas soluções da equação de Schrödinger, né, elas assumem números infinitos. Né? Então, ou seja, a equação de Schrödinger ela possui números infinitos de soluções. Tá? E aí nós podemos traçar o gráfico para essas funções de ondas aí, né, considerando o índice de 1 a infinito. Né? Então, podemos determinar, por exemplo, o princípio aqui, para n igual a 1. Como é que vai ser essa função de onda? Para n igual a 1, nós vamos ter 2 sobre A, seno de nπ, só que o n é 1, né? Então vai ficar π sobre AX. Essa é a nossa função de onda no estado fundamental, tá? Então, no estado fundamental, o comportamento da onda ele é dado por essa forma aqui. Né? Nós temos uma forma de uma parábola aqui. E aí, como exercício também, eu vou propor para vocês encontrarem um valor esperado, né, para a posição de uma partícula dentro de um poço quântico, né, que vai no limite de 0 a A. Tá? Então, isso aqui eu vou pedir para vocês fazerem também. Tá? Como motivação aí, Silvio, qual que deve ser o valor dessa integral aí? Só olhando aí. O valor dessa integral. Não. Desse aqui? Vamos ver se os alunos conseguem responder. Tá. Qual que deve ser o valor esperado aí da posição para esse estado fundamental? A sobre 2. A sobre 2, isso aí. Olha só. Então, vocês vão provar para mim que isso aqui é A sobre 2, tá? Então, Primeiro estado é um exercício. Oi, professor? E para o primeiro estado excitado? Vamos lá, vamos para o primeiro estado excitado. Então, aqui vai ser igual a A sobre 2, né? Então, esse aqui é um exercício que vai ter que ser feito. Bom, para o primeiro estado excitado, eu não coloquei aqui, mas, na verdade, eu tinha aberto também esse valor esperado, né, professor? Mas aí eu resolvi colocar para a atividade. Então, para o primeiro estado excitado, nós vamos ter o U de n igual a 2, né? Então, n igual a 2 vai dar o primeiro estado excitado. Então, nós vamos ter essa cara aqui da função de onda, né? Então, nós vamos ter, para o primeiro estado excitado, que resolver aquela mesma equação lá, só que aí para n igual a 2. Né? E resolvendo para n igual a 2, nós vamos ter que o poço aqui, né, ele vai variar de 0 a A, né? Então, esse ponto aqui vai ser um ponto médio, vai ser A sobre 2, mas os picos aqui, né, ele vai dar bem aqui, né? Então, o valor esperado ele vai estar dando nessa região aqui, né? Então, o valor médio aqui de A sobre 2 entre 0 aqui e A sobre 2, o ponto médio aqui, entre A sobre 2 vai ser igual a A sobre 4, né, professor? Confirma aí para mim, professor, rapidão. E aqui também nós temos outro pico, né? Exatamente, entre 3A sobre 2... sobre 4, né, aqui. 3A sobre 4 e A sobre 4 aqui, se não me engano. Tá certo? Tá certo. 3A Beleza. sobre 4 e A sobre 4, tá certo. É isso aí. É isso aí. Então, vocês conseguem determinar os valores esperados também para
o primeiro estado excitado, né? E assim por diante. Né? E aí isso aí requer um pouquinho de álgebra, né? Então, aqui eu também coloquei, professor, o comportamento da probabilidade, né? Da densidade de probabilidade dessas funções de ondas aí. Né? Então, nós temos esse formato aqui para o primeiro estado excitado, né? Para o segundo estado excitado, nós percebemos que temos 2 picos de probabilidade, justamente aqui, né? E para o primeiro estado excitado e para o segundo estado excitado, nós temos 3 picos. E aqui eu coloquei uma explicação bem legal sobre isso aqui. Né? Nós podemos notar aqui que conforme o número quântico vai aumentando, os picos de probabilidades eles vão aumentando também. Né? E quando eles vão aumentando, né, eles vão ficando mais próximos um do outro. Né? E aí, daí a gente pode concluir que para n infinito, tendendo ao infinito, né, a probabilidade de encontrar uma partícula em qualquer parte dentro desse poço vai ser muito alta. Né? E aí nós temos um princípio de correspondência entre a mecânica clássica, né, e a mecânica quântica. Tá bom? O que são esses pontos que você coloca ali, Silvio? Aonde? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Volta no gráfico da função de onda. Espera aí que travou aqui, professor. Ah, tá aqui. Esses pontos aqui? Gráfico da esquerda, explica esses pontos aí. Então, no estado fundamental não aparece, no primeiro estado aparece 1, no segundo exatamente. aparece 2. É o seguinte, nós consideramos esses pontos aqui como os pontos fixos. Esses pontos fixos são chamados de nós. Né? Então, aqui é um nó. Então, percebam... Isso, pontos nodais. Percebam que no estado fundamental não existe pontos nodais, né? Ou seja, então, eu acredito, professor, se eu me corrija se está certo ou não, esses pontos nodais, eles vão nos dar uma interpretação para funções pares e ímpares, se não me engano. Qual que é o valor desse ponto, da função de onda nesse ponto? Ah, tá. O valor, a probabilidade de encontrar a partícula nesse ponto aqui é nula, né? Tanto no primeiro estado excitado, quanto no segundo. Né? Nesses dois pontos nodais aqui, a densidade de probabilidade é igual a zero. Percebam aqui, justamente aqui, ó. Esses pontos são fixos. Pontos nodais, a função de onda nesses pontos nodais é nula, o que significa dizer que a probabilidade da partícula ser encontrada nesses pontos é zero. Isso. Professor. O professor é o Silvio. Pois é, o professor Silvio. Eu fiquei esperando perguntar também. Mas esses pontos onde a função de onda é zero, é por causa da interferência das ondas de matéria? Bom, professor, não sei responder essa daí não. Você pode me ajudar? Interferências de ondas de matéria? Bom, não necessariamente, porque você tá estudando aí você não está estudando estados de espalhamento, clássico, né? Porque esses estados aí são estados estacionários. Isso. Lembra que o potencial aí é fixo, o que leva a estados estacionários. Então, não está relacionado com fenômenos de interferência, nem de espalhamento e nem de difração da onda. Está relacionado com a própria característica do confinamento da partícula, né? E que vem da própria solução da equação de Schrödinger, que aparece essas linhas nodais, né? Que são regiões do potencial onde a partícula tem probabilidade zero de ser encontrado nesse estado quântico. Tá? Mas não está relacionado com interferência. Beleza. Entendeu, Daniel? Entendi. Eu falo isso porque olhando no padrão da onda, parece que são ondas estacionárias, né? Então, achei que era... Então, porque igual onda numa corda, Daniel. Você cria um vínculo, né, na sua guitarra lá, que você toca, você sabe muito bem disso. Então, esses estados estacionários aí, elas são equivalentes aos estados estacionários da onda na corda da sua guitarra lá. Sim, pois é. Aí eu achei que era porque as ondas, tipo uma onda de matéria, sei lá, batia na parede, voltava e ficava esse estado estacionário assim.
Agora eu entendi sua pergunta. É porque a analogia não ficou legal, professor, porque na onda da corda tem interferência construtiva e destrutiva, por isso que aparece os pontos modais. No caso da onda da corda, sim. Certo? Então, dando continuidade aqui, então. Daniel, vou pensar sobre sua pergunta. Mas pode ser. É porque aparece tanto um termo de incidência como um termo de reflexão, né? Por isso que é a questão. É porque, na verdade, o que nós estamos interpretando aí são os níveis de energia desse sistema, né? Sim. E os estados... você pensar em termos de uma partícula que está presa, oscilando, né, entre essas paredes... Porque para mim ela interfere com ela mesma, né? Não, sim, com certeza. Você tem uma função de onda e a função de onda ela tem interferências, né? Tá fixo. Eu acho que no fundo você está certo. Bom, vou pensar sobre esse assunto, viu? Bom, então, dando continuidade, pessoal, as funções de ondas elas vão assumir algumas propriedades, né? E essas propriedades elas vão ser do tipo, aqui no primeiro aqui eu coloquei que elas vão ser alternadamente pares e ímpares, né, em relação ao centro do pulso. Ou seja, a função de onda no estado fundamental ela vai ser uma função par, no primeiro estado citado ela vai ser uma função ímpar e assim por diante, né? Então ela vai ser alternadamente par ou ímpar. Certo. Acima da energia do estado fundamental, cada estado sucessivo tem mais um nó. Então percebam lá na figura lá, né, que acima desse estado fundamental aqui novamente, né, cada estado vai ter um nó a mais, né? Então, para um número quântico n igual a 2, né, nós temos um nó. Para um número quântico n igual a 3, nós vamos ter 2 nós, ou seja, então essa relação de nós aqui para esses estados quânticos vai ser igual a n menos 1, né? A quantidade de nós presente aqui. Então, por exemplo, para um estado quântico para n igual a 4, né? Então nós vamos ter uma quantidade de nó de 4 menos 1, que vai dar 3. 3 nós para o estado n igual a 4, né? E assim por diante. Bom, tá aí. Então a forma desses nós, né, a quantidade de nós vai ser expressa em termos de n menos 1. Tá? Em seguida, nós temos que considerar que na verdade, uma das propriedades é que essas funções elas são ortogonais entre si, né? Então elas seguem o padrão dessa integral aqui, né? Ou seja, nós temos duas funções de ondas que são ortogonais e o produto dela, né, a integral desse produto aí, na verdade, tem que ser igual a zero. Ou seja, para o índice m e n aqui, né, para essa condição ser satisfeita aqui de ortogonalidade, esse m e esse n tem que ser diferente de zero. E aí eu coloquei aqui que eu vou provar, porque eu só teve uma parte aqui. Tem que ser diferente de zero, isso tem que ser diferente, né? Porque se... diferente de zero... igual a n significa que é o mesmo estado e aí cai lá na condição de normalização. Isso, eu errei. Mas para n diferente de n, você está projetando um estado sobre o outro. Isso. Isso condição de ortogonalidade. Exatamente. Eu falei errado, professor. Eu falei errado mesmo. M tem que ser diferente de N. Isso. Então é o seguinte, professor, eu vou ter que abrir essa conta aqui, porque teve uma hora que eu cheguei num ponto aqui em que nós conseguimos verificar essa projeção, né, de ortogonalidade aí, M diferente de N, isso aqui é verdadeiro, é igual a zero. Mas aí tem uma condição de normalização para essa função de onda que a gente está trabalhando aqui, que é do tipo 2 sobre A, seno de NP, né? Nós estamos usando aqui NP sobre A, X, né? Para essa relação aqui, nós temos
uma condição de normalização também, ou seja, para m igual a n, que nem o senhor falou agora, vai ter uma normalização, né? Então, essa integral de normalização para m igual a n tem que ser igual a 1, essa integral. E aí eu não consegui visualizar, mas eu consegui resolver, né? E aí eu queria compartilhar com vocês essa etapa também. Então, aqui vai ser m de π x sobre a. Vamos lá. Então, essa integral ela vai depender dessas duas... Senhor. O Daniel está fazendo uma observação aí. Pede para ele explicar o que ele está observando aí, essa observação que ele fez. Tá. Não, é porque eu falei que os autoestados são ortonormais, né? Que quando você faz uma integral para m igual a m, tem que dar 1. E para m diferente de n tem que dar 0. Isso. Significa o quê? Que os autoestados, falando na linguagem da álgebra, né? Que os autoestados são ortogonais e tem tamanho 1. Muito bem. Obrigado, Daniel. Sua participação foi muito importante. Vamos lá, então. É isso aí. Valeu, Daniel. Então, nós formos resolver essa integral aqui, nós vamos observar, eu vou chegar lá no finalzinho, já só para adiantar, né, professor? Então, aqui eu coloquei as etapas, né, de como essa integral vai ser resolvida. Então, a solução, vou colocar logo a solução aqui, tá? Então, a solução vai ser, deixa eu ver aqui, 1 sobre π, desse termo aqui, né? A solução para essa integral vai ser 1 sobre m menos n, seno de π. Deixa eu ver se é essa equação mesmo. Deixa eu ir lá logo lá na etapa lá, que aí a gente fica mais fácil. Vai explicar. Certo? Então tá aqui. Essa integral resolvida, né, ela chegou nessa expressão aqui, tá? E aí, a partir daqui, nós podemos fazer essa explicação aí, né? Para m diferente de n, podemos facilmente observar que essa integral ela é nula, né? Por quê? Porque os números m e n são números quânticos, né? E são números inteiros. Então, a operação matemática de números inteiros vai dar um número inteiro, né, tanto para a diferença quanto para a soma. Aí eu coloquei especificando aqui direitinho. Né? Então, seno de um múltiplo inteiro de π vai ser igual a 0. Assim para esse resultado aqui também. Né? Então, esse termo aqui seria um seno igual a 0 e aqui também seno igual a 0. Só que aí, né, no caso, aqui, né, facilmente, né, e aqui daria essa condição de ortogonalidade, né, satisfeita resolvendo essa integral. Só que aí, professor, eu vi umas notas de aulas e aí eu verifiquei que para m igual a n, a pessoa considera justamente igual a 1, essa integral aqui. Né? É o princípio de normalização da função. Né? Ou seja, se eu for verificar aqui nessa integral, eu tenho um problema, eu tenho uma inconsistência aqui. Porque se m for igual a n aqui, o que vai acontecer aqui? Vai dar uma indeterminação, né? Então, eu não consigo resolver. Mas quando a gente faz o cálculo nessas condições de ortogonalidade, a gente não parte já daí, você tem que partir desde o começo. Parte da primeira integral. Quando você vê a primeira integral, que tem m e n, você já faz duas coisas. Uma integral para m igual a n e uma integral para m diferente de n. Ali não tem como ver mesmo. Entendi. Tá, mas aí eu tentei propor uma solução para esse caso aí. Eu propus isso aqui, ó. Queria mostrar para vocês. Eu coloquei o limite de m tendendo a n, né? Desse caso. E aí eu verifiquei o limite para cada ponto aqui, né? Para esse ponto aqui e para esse ponto aqui. Beleza. E eu verifiquei que no limite de m tendendo a n, esse valor aqui vai igual a 0 mesmo. Vai continuar dando 0. Então, para resolver essa indeterminação aí, eu vou aplicar a regra de L'Hopital, né? Então, qual é a regra de L'Hopital? A gente deriva em cima e deriva embaixo. Derivando esse termo aqui em relação a m, né, nós vamos ver que vai dar o limite de m tendendo a n, né, de π cosseno de m menos n π. Né, e embaixo vai dar um valor constante, vai dar derivada de m em relação a m é 1. Né? E aí a gente pode aplicar esse limite de m tendendo a n, que vai ser igual a
a zero, né? O cosseno de zero, e cosseno de zero é igual a zero. Então, aí nós conseguimos chegar aqui, nesse limite, né, aplicando essa regrinha de L'Hopital aqui, nós chegamos que o limite de m tendendo a n é igual a π, né? E aqui, aplicando o limite, nós observamos que isso aqui vai ser igual a zero, porque o número inteiro, o múltiplo de π, né, vai ser igual a zero. Eu coloquei bem aqui, o múltiplo de π, ó, vai dar seno de 2nπ, isso aqui vai ser zero, né, essa parte. Então, só vai me restar essa parte aqui, que vai ser igual a π. π sobre π vai ser igual a 1. Aí sim eu consigo satisfazer essa condição aí, né? Onde isso aqui vai dar um π sobre π, opa, isso. π sobre π, isso aí vai ser igual a 1. Né? Professor, eu não sei se é uma explicação boa para falar sobre isso, né? Mas eu tentei usar essas regrinhas aqui. Você mostrou que leva a mesma condição de normalização. Isso. Suas contas estão corretas. Né? Mas a observação que os alunos, que o Temerson e o Daniel fizeram aí, também elas são satisfeitas, né? Sim, com certeza. Foi bem legal a saída, hein? Então você mostrou que realmente é verdade, né? Sim. E aí isso é uma delta de Kronecker. Isso, exatamente. Então, para essas condições aí, nós podemos juntar tanto a ortogonalidade quanto a normalização. E aí nós temos um delta aqui, né? Uma função delta aqui de Kronecker. Então, para a condição, esse delta ele vai ser 0 se m for diferente de n, e 1 se m for igual a n. Tá? E aí, com isso, nós podemos dizer que essas funções de onda são ortonormais. Tá? Um outro ponto interessante da propriedade das funções de ondas, já está terminando, né? Deixa eu ver aqui, olha. 8h45, hoje foi rápido, hein, professor? As funções de onda são completas no sentido que qualquer outra função pode ser expressa em termos de combinações lineares dessas funções, né, de onda. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que eu tenho uma função f de x que seja um somatório de n igual a 1 até infinito, né, de um coeficiente aqui, vezes a combinação dessas funções de ondas. Né? E aí nós temos, se eu for substituir essa função de onda psi de n, u de n aqui, de x, nós vamos ter basicamente isso, né? Que nós vamos ter a combinação dessas ondas estacionárias aí. Tá? Um outro ponto interessante aqui é que essas combinações elas podem ser expandidas em uma série de Fourier. E aí, para determinar esses coeficientes aqui, nós aplicamos novamente a condição de ortogonalidade, né? Aplicando a condição de ortogonalidade, deixa eu ver o que o Temerson está falando. Aplicando a condição de ortogonalidade, nós conseguimos determinar esses coeficientes. Tá? Então, eu coloquei esse termo aqui porque, para mim, não ficou tão claro, né, essa explicação. Eu queria ver se o professor pode dar uma ajuda aí também. Então, vamos lá. Eu apliquei o conceito aqui de ortogonalidade, né, para essa função f de x, né, e aí eu substituo. F de x é somatório, né, de n igual a 1 até infinito de Cn de u de n de x. Né? Então, está aqui, na integral. Certo? Como Cn não depende, não está variando, né, então, no tempo, em x, eu tiro o somatório para fora dessa integral. Então, o que resta aqui é, novamente, essa condição de ortogonalidade aqui, que dá um delta de Kronecker, né? E aí, essa integral aqui, ela vai ser igual ao somatório, né, desse coeficiente aqui, vezes o delta de Kronecker. E aí eu aplico as condições. Né? E aí eu percebo que, para um delta de Kronecker, esse delta de Kronecker ele anula todos os termos que são diferentes, que o m é diferente de n, né? E aí resta apenas esse termo aqui, Cm dessa integral aqui, né? Dessa ortogonalidade aqui, em relação a f de x. Bom, essa é a parte onde eu dei uma certa bugada, né? Ou seja, aqui só vai ser válido para m igual a n, né? Então, esse Cn aqui vai ser igual a Cm. E aí o somatório deixa de existir, aí fica apenas esse valor em termos dessa integral aqui. Né? E aí a gente consegue determinar esses coeficientes. Certo? Bom, pessoal, professor,
era isso, eu passei algumas atividades, teve algumas coisas que eu pulei porque eu ia abrir conta, né? Mas não foi necessário. Não, tá ótimo. Essas contas de integrais, os alunos fizeram lá em cálculo 2, cálculo 3, né? Então... Já fizeram bastante. Estão bem calejados, né, professor? Mas eu gostaria de ouvir Temerson, Daniel, Rafael, o pessoal que está aí assistindo a aula, né, falando sobre esses assuntos aí que você citou. Né, o Temerson e o Daniel fez uma discussão interessante aí. Tá, vamos ver. Normalidade. O Temerson e o Daniel falaram, né? O Daniel falou, os operadores não são não simétricos fornecem autovetores independentes, porém não necessariamente ortogonais. Se explica aí, Daniel. Não, é porque quando chegou lá no... Eu tava com a dúvida aqui, aí eu tava discutindo mais o Temerson, é porque quando chegou lá no final, que tava escrito bem assim, já que eles são ortonormais, a gente pode expandir outros status em cima desses, né? Sim. Mas aí eu fiquei na dúvida se essa condição é que você pode escrever em cima deles se eles forem ortogonais ou se eles forem independentes. Era essa a minha pergunta que eu estava discutindo mais o Temerson ali. Vai, qual conclusão vocês chegaram? Ainda não, estou esperando ele me refutar. O que você acha, Temerson? Cadê o Temerson? Foi beber água? O Temerson deve estar lendo lá para me refutar. Aí fui pesquisar, né? Cadê seu microfone, Temerson? Responde aí. Oi, professor. Não, é que para você ter uma base, independente do espaço que você esteja, a única condição que é que ele seja linearmente independente e, por consequência, ortogonal. A ortonormalidade não é uma condição necessária para ser uma base. Sim. Isso responde? Não, mas eu vou discutir com ele no privado agora, né? A questão de autovalores e autovetores, né? A gente consegue construir uma base só de autovetores, mas isso só quando a gente tem autovalores distintos. E nesse caso, como são autovalores distintos, os autovetores, por consequência, são ortogonais. Aí você normaliza para ser ortonormal. Muito bem. Bom, a explicação é essa, Daniel. Lá da álgebra, né? Porque a mecânica quântica de Schrödinger é baseada na álgebra linear. Então, toda a construção do espaço vetorial que se discute na álgebra linear se aplica aqui em mecânica quântica. Pois é, essa é uma das coisas que eu acho mais bonita nessa matéria. Mas a resposta aí foi muito bem consistente, viu, Temerson? Obrigado aí pela sua participação. Bem fundamentada, né, professor? Oi? Bem fundamentada. Foi bem Tem que fundamentada. ser, né? Fiquei 2 semestres dando monitoria de álgebra linear. Se eu não soubesse alguma coisa, eu tinha que reprovar em álgebra. Voltar para álgebra. Meu pai do céu. Legal, legal. Mas aí eu tenho agora uma pergunta. Nós temos ainda 40 minutos de aula, tá? Sim. E Silvio? Senhor. O que acontece... deixa eu ver se a Kessia ainda está aí. A Kessia está por aí? Oi, Kessia, tudo bem? Kessia está dormindo. A Kessia me fez uma pergunta uma vez, e eu vou retomar. Não sai não, Rafael. Fica aí. A Kessia me fez uma pergunta que foi a seguinte, Silvio. Senhor. O que acontece se a partícula tiver 2 graus de confinamento, né? Ou como é que ficaria a solução para essa equação em 2 ou 3 dimensões? Ah, sim.
Deixa eu ver se eu lembro. Eu estava presente nessa aula. Eu lembro que ela perguntou isso mesmo. Desenha aí o que seria solucionar essa equação para duas dimensões, no caso do poço infinito. Se é equivalente você resolver para cada eixo e depois multiplicar, aí cada eixo teria a sua própria condição de normalização. Exatamente, mas isso leva a alguns efeitos, fenômenos físicos que acontecem, né, que é importante que vocês observem nessa disciplina, né? Geralmente isso não é falado nessa disciplina, mas nós vamos mostrar aqui. Silvio, se quiser usar um outro papel, Silvio, um outro arquivo do... Tá. Desenha um potencial aí, bidimensional. Uma caixa. Um plano cartesiano, né? E o problema aí. Para x igual a y igual a A. Você quer que desenhe um plano cartesiano? Oi, cortou a ligação, professor. Tá me escutando agora? Tô. Desenha um plano cartesiano aí, uma caixa no plano cartesiano de comprimento A. Vamos lá. Uma caixa quadrada. Olha, tem uma régua aí, rapaz. Que coisa. Só que isso aqui tem que dar uma melhorada para aprender aqui, manusear aqui. Então, o plano cartesiano? Coloca o eixo coordenadas aí, x, y. Não precisa ser muito grande não, né? Precisa fazer sem a régua mesmo. Não precisa não. Vai sem régua. Você tá muito sofisticado. Aqui nós temos um plano... Não. Só no plano, não no espaço. No plano. Uma caixa bidimensional. Tá, então tá aí. Opa, foi mal. Então, para cima é y, na horizontal x. Então nós temos isso aqui, né? Y e x. Tá, aí o senhor me perguntou como é que seria a função de onda para... Não, vamos escrever o potencial aí. Aí coloca uma caixa para x igual a A, y igual a A. Você desenha um quadrado aí. Então temos aqui x igual a A, y igual a A também? Certo. Agora desenha um quadrado aí. Pode ser com linha sólida. Certo? Dentro dessa caixa, o potencial é zero. V igual a zero. V igual a zero, né? Fora da caixa, V infinito. Certo. V infinito. Isso sim, Silvio, seria um fio. Certo. Isso seria o potencial de um fio. Né? Então, aí no caso, a partícula ela tem 2 graus de confinamento, porque ao longo de x o movimento dela é limitado e ao longo de y também é limitado. Mas ao longo de z, que está saindo da tela aí, ou entrando na tela, ela é livre para se mover. Ela não tem nenhum grau de confinamento, tá? Sim. Então, isso sim é um fio. Então, como é que você escreve o potencial e como é que fica a equação de Schrödinger para esse sistema? O V seria o quê? V de x, y, né? E aí, no caso, seria... Zero, né? Zero, isso. Se o quê? Coloca as chaves aí. Ele é zero para esse limite aqui, né, professor? Para esse limite. Para x e y, né, no caso, então, para duas condições, né? Ou só uma? Para x, para 0 menor igual a x menor igual a A. X maior que zero. Tá certo aí, professor? Isso. E é infinito. Para x maior. É exatamente o mesmo problema que você acabou de resolver, né? E y também igual, ou maior ou igual, né? A também. Ou menor que zero, né? Precisa colocar esse ou menor que zero, professor? E
né? Não é o, é E, né? Também. É E. O quê? E aqui? E? É. Certo. O que mais aqui? Precisa acrescentar aqui. Então, aqui X menor que potencial zero, X menor igual a zero, Y menor igual a zero. É, também... Ah, tá. Então, separadamente, né? Maior. É. E x maior ou igual a zero e x, y, né? Maior ou igual a zero. Então, esse seria um caso bidimensional. Menor, né, Silvio? Isso. Certo. Esse seria um caso bidimensional. Como é que escreve a equação de Schrödinger para esse sistema? Para um caso bidimensional, a equação de Schrödinger vai ser menos recortado quadrado sobre 2m. E aí, no caso, nós temos uma derivada tanto em x quanto em y, né? Exato. Então, coloca o Então, nós vamos... Laplaciano, já Isso. falaram aí, né? Laplaciano. Da função de onda, no caso, que depende também de x e y, né? Mais um v de x, y, certo? A função de onda. Uhum. Isso igual a e de x. Tá. Vou escrever mais para cá, para baixo, que está difícil aqui. Então, fica assim. Fica essa cara aqui, professor. X. Essa é a equação para um sistema bidimensional, né? Para um fio. Qual é a simetria desse problema? A simetria vai ser nesses pontos aqui, né? Justamente onde tem o limite para o potencial finito. Aqui também. Como é que escreve, então, lá? A simetria... Você pode usar a simetria cilíndrica, cartesiana, esférica? Que simetria que é? A simetria vai ser cartesiana. Cartesiana, né? Então, o laplaciano que você vai escrever na equação de Schrödinger também vai ter simetria laplaciana. Como é que ele fica? Então, vai ficar... Então, você coloca aí, laplaciano vai ser o quê? Laplaciano vai ser igual a derivada segunda, né? Soma das derivadas. Derivadas parciais em relação a x. Se não me engano, é mais... Alguém falando aí? Seria isso aí, professor? Seria exatamente isso aí. Agora você vai escrever a equação de Schrödinger usando esse laplaciano, né? Substituiria o laplaciano aí. Agora, a sua função de onda, a equação de Schrödinger é uma equação linear, né? E a solução dela também aceita combinações lineares de funções de onda, né? Ou seja, você pode escrever a função de x e y em termos de uma combinação de uma função de onda na direção x multiplicada por uma função de onda, né, na direção de y. Então, o de x, y vai Isso, ser igual a um φ de x, por exemplo, um psi de y. Um φ de x, um psi de y. Né? E aí, então, e aí você pode pedir ajuda para os universitários para ver como é que resolve. Esse termo aqui, né, vai ser... E aí, pessoal? Ajuda aí, Rafael, Temerson, Kessia, Carol. Carol com K? Carol com K. Não se cale, Daniel. Participe. Seria mais ou menos... Rádio. Como é que resolve esse problema? Vai cair na prova, hein?
Φ de x. Aí sim. Φ de x, ψ de y. Isso é igual. Oi, Kessia, tá escutando? Isso é igual a um i certo? Certo. Bom, então vamos ter termos para cada derivada, né? É para continuar. Agora você tem o mesmo procedimento que a gente fez para desacoplar a parte temporal da parte espacial da equação de Schrödinger. Você pode desacoplar nessa equação que você acabou de escrever o termo dependente de x do termo dependente em y. E aí você vai escrever duas equações de Schrödinger e aí pode voltar a usar a derivada total, né? Uma para φ, a outra para psi. Sim. A solução para essas equações você já mostrou na aula de hoje, né? E aí volta para reconstruir os estados. E vocês vão ver que os estados vai depender de dois números quânticos agora, nx e ny. E aí vamos reinterpretar a física para um problema bidimensional, tá? Então essa é uma sugestão de tarefa, Silvio, já que você é o professor, né? Uma sugestão de tarefa para vocês passarem para os seus alunos, para a gente discutir na sexta-feira, no começo da aula. O que você Vocês têm acha? que deixar essas tarefas anotadas, porque já foi. Vou deixar como tarefa para os alunos, só que eu não lembro mais qual que é. Eu vou escrever isso aí. Tá gravando o vídeo. Mas é muito mais fácil deixar anotado que ver todo o vídeo, né, professor? Você não precisa ver todo o vídeo, você vai na parte que lhe interessa. Mas como que eu vou achar a parte que me interessa, professor? Se eu nem lembro onde que é. Beleza, então eu vou escrever direitinho, professor, aí, para facilitar, né? Tá, mas faz hoje e manda. Tá. Não, eu deixei de fazer aquele dia ontem, né, na verdade, por conta da aula de hoje. Aí eu queria juntar os exercícios para mandar o som. Se você quiser dar nota nessa tarefa para eles aí, à vontade, fica à vontade, viu, professor? O senhor que manda na disciplina, nessas 3 semanas. 3 semanas? Ou 3 aulas? Essas 3 aulas, 3 aulas. Beleza, então, professor. Então, mais alguma coisa, professor? Não? Por mim, eu já finalizo a aula. Eu finalizo a minha parte, né, no caso. Em quadrado de psi de y. Oi? Professor? O microfone está mutado, falando sozinho aqui. Não, tá ótima a aula. Por mim tá tudo bem, quero ouvir dos alunos, né, se tem pergunta ou se tem algum questionamento. Você quem manda. Tá, então tá aberto aí as críticas, né, e as dúvidas também. Não, tá massa, tá massa. Que bom, valeu, Tênis. Tênis ou Daniel? Daniel, né? Isso. Somos um só. Fusão. Então, professor, é isso aí. Cabe a mim agora preparar a aula para sexta, né, professor, sobre o conteúdo lá da barreira de potencial. E aí inclusive eu tinha que falar com o senhor, mas só que eu não falei ontem com o senhor porque eu estava tentando entender um pouco mais a fundo o pulso, né? Então, por isso que eu não cheguei a falar com o senhor.
certo? Então, professor, você está aí? Tô mutado, cara. Esse trem, tô falando sozinho aqui já. Não, beleza. Os alunos estão satisfeitos, mas eu só ouço Daniel e Temerson. Queria ver Rafael, Abádio, Kessia. Tudo certo também, professor. Certo. E aí, Rafael, o que você entendeu a aula de hoje, Poço Infinito? Deu para entender bem, professor. Estou aqui acompanhando com o livro e deu para sacar bem. Você conseguiria fazer o poço bidimensional? Isso não tem no livro. Sim, não. Aquela parte lá acho que deu. Dá para fazer por separação de variáveis, tudo certo. Ah, sim. Beleza, então. Tá, então eu quero ver vocês fazendo esse problema aí, porque o que vai acontecer, pessoal? A energia, vocês viram aí que quando o Silvio resolveu, depende de um índice N, né? Quando você resolve para 2 dimensões, o que vai acontecer com a energia? Vai depender de 2 índices. NI, NJ, sei lá. Vai depender do índice NX e NY. E se você resolver em 3 dimensões, em vez de ser uma caixa quadrada, ser uma caixa tridimensional, a energia vai depender de quê? De 3 índices. De 3 índices, NX, NY e NZ. Agora, note o seguinte, o valor de N, quais são os valores possíveis para N? Acho que esse exercício é equivalente a resolver aquele lá quando a gente estudou radiação eletromagnética. Eu ia falar isso agora. Estacionários em uma caixa. Exatamente. O que vai acontecer? Você note que nesse problema em unidimensional apareceu pontos nodais, né? E a energia era dependente de um índice. Quando você vai para 2 dimensões, a energia vai depender de 2 índices. E aí, os pontos nodais vão virar linhas nodais. E os índices NX e NY, eles podem ser iguais. Eu posso ter NX igual a 1, NX igual a 2, e isso vai levar a um estado que a gente chama de degenerescência. São estados iguais com níveis de energias diferentes. Então, aí eu quero que vocês façam uma análise da distribuição de degenerescência em 2 e depois em 3 dimensões, né? E vamos analisar a física que está por trás desse problema, que ela é muito interessante, é muito legal, e não está nos livros, né, dessa disciplina. Então, eu quero ver vocês discutindo, resolvendo esse problema nesse nível de discussão. Silvio, eu tenho que atender alguém que está batendo na minha porta aqui. Eu vou deixar a aula com... Eu volto em 3 minutos. Eu quero que vocês conversem aí sobre isso. Tá, certo. E aí, pessoal? Se eu falar que eu não lembro como que resolve. É só continha. Alguém me passa a conta. É uma álgebra. O cara tem que sentar e fazer, senão não consegue executar. Vale mais para entender aquela da radiação, imagine essa. Não, essa é o mesmo procedimento, né? A única coisa que vai mudar é esses índices aí. Esses índices aí que vai complicar um pouquinho, para verificar essa degenerescência, né? Nas energias dos estados. Mas acredito que, se vocês fizerem o primeiro caso bidimensional, vocês já vão observar essa degenerescência, né? E aí vocês conseguem resolver e entregar, né? Acho que na próxima aula a gente já discute um pouco sobre isso. Vocês todos são da mesma turma, são? Não, só eu, o Rafael e o Temerson. O Temerson é esse TL aqui, né? Isso. Eu acho que eu estava vendo no YouTube lá as aulas do professor Teldo. Tu fez física computacional com ele também? Fiz. Ah, beleza. Eu estava dando uma olhada nessa aula. Frequentei, né? Frequento. E aí, vocês entenderam o problema que eu estou propondo para vocês fazerem? Sim. Certo. Isso que eu estou propondo para vocês fazerem chama-se ponto quântico, pessoal. No caso de 2 dimensões, é fio quântico. No caso de 3 dimensões,
chama-se ponto quântico. E aí, esse é um problema muito legal, né? E é tema desse livro aqui, ó, do Paul Harrison. Olha o nome do livro, estão vendo? Certo. Eu não sei o que significa essa primeira palavra aí, não. Travei. Qual palavra? Quantum? Não. Wells? Não sei. É parede, então? Não, parede é wall. Poço, né? Poço. Volta aí no vídeo, vamos ver. Poços quânticos, fios quânticos e pontos quânticos. Esse é um livro bacana, pessoal. De poços e fios quânticos. Professor, mas na caixinha fica fácil. Bota, sei lá, uma esfera. Botar uma esfera? Você cega? Não, eu quero ouvir isso aí. Fala aí como é que é. Não, professor, finge que nem falou nada. Pra que fazendo uma caixinha cartesiana é tão fácil? Bota uma coordenada esférica aí. Ah! Rapaz. Não, ele fala isso e depois não consegue resolver, professor. Não escuta ele. O último tópico da nossa disciplina chama-se átomo de hidrogênio. Ele vai ter que resolver sozinho. Beleza, bota pra ele resolver sozinho. Aí sim, hein? Mas o senhor acha que dá tempo de chegar até lá com 3 semanas? Cara, é mesmo, né? 3 semanas. Aí tem que dar. Ué, tem mais o quê? 2 semanas. O átomo de hidrogênio é a próxima coisa? Não. Seria oscilador, né, professor? Acho, se não me engano. Silvio, você ainda vai falar de quê? Barreira e poço de potencial? Não, eu tô tentando, eu acho que eu vou falar sobre poço de potencial, professor. Infinito, né, no caso. Porque barreira... Então você deixa a barreira para eles resolverem como sua prova, sua atividade de avaliativa, tá? Tá. Mas barreira tem que ter. E aí, os próximos temas seriam oscilador harmônico, equação de Schrödinger em 3 dimensões e átomo de hidrogênio. Beleza. Na verdade, equação de Schrödinger em 3 dimensões para um potencial, para uma partícula sujeita a uma força central. E eu acho que átomo de hidrogênio, a discussão vai ser bastante interessante. Infelizmente, talvez eu não tenha tempo realmente de mostrar os detalhes da conta, mas aí eu vou deixar para o nosso amigo Daniel, que ele é fera aí, nas contas, né, para ele abrir detalhadamente as contas e compartilhar com todo mundo, viu, Daniel? Essa é a sua incumbência no átomo de hidrogênio e eu faço a discussão física do problema. Concordo. E os caras dizem que é amigo. Você quer fazer, Rafael? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Você quer fazer, Abad? Deixa os mais experientes, professor. Só tem mais experiência para fazer. Você prefere Daniel ou você prefere o Temerson, Abad? Bom, como eu não conheço pessoalmente, vou na indicação do senhor. Isso aí, Abad. Melhor resposta. Parabéns. Rapaz. Daniel, foi por unanimidade, você vai resolver, viu, Daniel? Vou falar pro Godoy que tem meu curso. Não pode mais. Ah, sim, Daniel. Você vai resolver e no final, na última aula, a última aula é sua, viu? Vai ser sobre a guitarra, né? Você vai tocar um solo de guitarra para nós, do Nirvana. Uai, não foi isso que a gente combinou, pô? Eu não falei nada não, professor. Que isso, Daniel? Vou ter que mostrar a aula da semana passada para você. Você estava na aula, Silvio? O ruim de ter aula gravada é isso. Não. Qual foi a semana passada? Foi sexta-feira, eu acho. Foi na aula que a gente falou da equação sim. de Schrödinger independente do tempo. Estava sim, professor. Então, isso aí, Daniel. Tá gravado. Pessoal, beleza, então, ó, bom final de semana. Não, bom final de semana não, a gente tem aula sexta, né? Sim. Até sexta-feira. O Silvio vai falar aí de poço ou de barreira, ele não definiu ainda, não sei se ele já definiu, mas é um desses dois problemas. Certo.
O poço é interessante, viu, Silvio? Os dois problemas são interessantes. Uhum. E os dois problemas, eles são tão interessantes que estão aqui no livro do Paul Harrison. Vou dar uma olhada nele agora. Aí, pessoal, até mais. Obrigado, Silvio. A aula foi muito boa, tá? Obrigado também. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até a sexta. Tchau.